Amém? Sem delongas, vamos abrir então no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Eu vou falar sobre a mãe do filho pródigo. A mãe do filho pródigo. E quem conhece a Bíblia está apavorado nesse momento. Quem não conhece está perdido. Lucas capítulo 15, versículo de número 11, se você puder ficar em pé para a leitura da palavra de Deus, logo após você vai ficar 2 horas sentado, porque é o tamanho da mensagem. Lucas capítulo 15, versículo 11 diz: Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens, que cabe a mim. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para a casa do pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Versículo 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e mantêm o bezerro, tragam e matem o bezerro gordo. É onde pegaram a picanha. Vamos começar a comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Grande Deus, te agradeço pela tua palavra, que é poderosa, é mais cortante do que espada de 2 gumes. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, que a 2 horas você levanta. A história do filho pródigo é uma das histórias mais populares da Bíblia. E apesar do texto ser uma parábola, e apesar do personagem principal nesta parábola ser o pai, eu vou falar sobre a mãe. Eu vou fazer, na realidade, uma parábola da parábola. Uma analogia à parte em cima do texto. Essa história então conta que um filho fez algumas escolhas ruins
e desperdiçou a sua herança. E depois de um tempo ele percebe o seu erro e volta para casa. O pai o encontra no meio do caminho e o restaura. É uma história cativante, cheia de tipologias. Ela fala sobre amor, sobre restauração. Também podemos olhar pelo ângulo dos ciúmes do seu irmão. Tudo faz com que essa história seja uma história muito intrigante, irmão Valdeni. Mas algo está faltando nessa história. Aonde está, e aqui começa a minha analogia, a mãe do filho pródigo? Ela não é mencionada na história. Mãe, aonde você está? Imagine o quão diferente seria a história do filho pródigo se a mãe dele estivesse presente. Será que ela não teria convencido ele a não sair de casa? Será que ela, irmã Margarete, não teria ido até o chiqueiro buscar o seu filho? Será que ela não teria dito para o marido: nego, você não vai deixar esse menino sair daqui? O que teria mudado na história do filho pródigo se a mãe dele estivesse presente? Hoje eu posso afirmar que tudo que sou e tudo que eu espero ser, eu devo às orações da minha mãe. Irmãos e irmãs, nunca duvidem do poder da oração de uma mãe. Nunca subestime, mãe, que enquanto você está orando, Deus pode estar operando. A vida, ela não veio com um manual de instruções, mas ela veio com algo muito melhor. Ela veio com uma mãe. Mas o que acontece quando uma mãe não está presente? É comprovado nos estudos sociais que a criança sem uma mãe enfrenta problemas emocionais profundos. Em um artigo intitulado Os Efeitos de uma Figura Materna Ausente, afirma que sem uma mãe, uma criança é mais propensa a enfrentar baixa autoestima, comportamento antissocial, problemas emocionais e delinquência juvenil. Também a ausência de uma mãe produz, nesse estudo fala, falta de confiança e falta de limites, bem como dificuldade de relacionamento na sua idade adulta. Mães, nós precisamos de vocês. Mãe, por favor, perceba que você é valiosa não somente para a sua família, mas também para a sociedade. Provérbios capítulo 31, versículo 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito o de joias finas. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas do que fazem, mas você supera todas elas. Os maridos perderam a chance, né? Poderiam ter ganhado pontos, as coisas poderiam ser melhores hoje à noite, mas perderam.
Essas passagens falam de uma mulher virtuosa e inestimável, mas ela era mais do que isso. Grava na sua mente, estamos falando do capítulo 31 de Provérbios. Ela era mais do que isso, ela era uma mãe. O livro de Provérbios começa assim: os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão, ele era um grande rei. Não somente isso, ele foi filho de um grande rei. Ele era poderoso, ele era supremo. As pessoas se curvavam na sua presença. As pessoas obedeciam o seu comando, as pessoas temiam a sua autoridade. Lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, diz que Batseba foi conversar com Salomão. E o texto diz: então Batseba foi até o rei Salomão, seu filho, para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para a sua mão. E ela se sentou à sua direita, um lugar de honra. Ele se curvou e honrou a sua mãe. Ele inclusive trouxe uma cadeira e colocou à direita, irmão Tiago, para que ela sentasse. O grande monarca se curvou e colocou ela em um lugar de honra. O grande monarca. Hoje tem filho que anda com as cuecas sujas aí e não lava nem a louça para a mãe. Não honra sua mãe. Não respeita sua mãe. Mas o grande monarca colocou ela num lugar de honra. Salomão entendeu a importância de uma mãe em sua vida. Mãe, onde está você? Na Bíblia, as mães foram comparadas a rubis. Rubis são mencionados como uma das pedras preciosas criadas por Deus. Na estola sacerdotal que Arão vestia, tinha rubis, e rubi era um símbolo de Judá também. Nos tempos antigos, os rubis eram considerados mais valiosos do que diamantes. No século XVI, a história diz que eles valiam cerca de 8 vezes mais. A Bíblia compara as mães a rubis num esforço de dar valor para elas. Ela tenta nos mostrar que nada tem mais valor do que uma mãe. Ela conduz o leitor a entender que pois o preço dela está acima de todos os rubis. A Bíblia, ela segue adiante e fala, ela cita a palavra mãe cerca de 245 vezes. E a raiz dessa palavra fala sobre vínculo da família. A mãe é o vínculo da família. Em outras palavras, mãe é a cola que mantém a família unida. Sem a mãe, está faltando algo. Sem a mãe,
Muitas vezes a família se desfaz. Mãe, aonde está você? É a minha pergunta. Mães são engraçadas também. Quando ela vai dar uma bronca em você, ela cita, ela chama o indivíduo pelo nome completo dele. E com um tom de voz muito peculiar, né? O Kelvin que sabe como é. Toda mãe, ela faz o filho arrumar a cama. Mesmo o filho dizendo que de noite ele vai voltar a dormir. A mãe faz. Mães são engraçadas. Ela também vai fazer você dizer que... Ela também vai dizer para você que você não é todo mundo. Quando você pede e diz, eu quero ir a tal lugar, todo mundo está indo. Ela vai dizer para você, mas você não é todo mundo. Toda mãe faz o filho se sentir que vive num chiqueiro. Ela entra no quarto do indivíduo e, cara, esse chiqueiro aqui... Toda mãe odeia ver seus filhos sem chinelo. Toda mãe também fala que se tu não encontrar e eu for aí encontrar, eu vou esfregar isso na tua cara. Ela fala bem assim. Todas as mães, irmão Denilson, ameaçam os seus filhos se eles deixarem algo fora do lugar. Se tu deixar fora do lugar, tu vai. Todas as mães dizem para os seus filhos, vocês acham que eu sou sócia da CE ou da Corsã? Elas sempre falam isso. Todas as mães, quando ficam chateadas, elas fazem uma contagem regressiva. E normalmente começa do 3. 3. Mas acima de tudo, uma coisa que as mães fazem é amar incondicionalmente os seus filhos. Mãe, onde está você? Será que se o filho pródigo tivesse uma mãe dizendo que o que era certo para ele fazer, será que ele teria saído de dentro de casa? Será que se a mãe do filho pródigo, e lembra, eu estou numa parábola da parábola, será que se ela estivesse em casa ensinando a palavra desde a sua meninice, será que ele teria saído de casa? Será que ele não teria sofrido? Será que ele não teria comido lixo? Será que ele não teria passado frio? A mensagem nessa noite, mães que estão aqui, é para vocês que ensinam os seus filhos a orar. É para vocês que ensinam os seus filhos os bons caminhos. É para vocês que ensinam seus filhos os caminhos do Senhor. A palavra para você é o seguinte: não remova os marcos antigos. Aquilo que você aprendeu, se você não passar para os seus filhos, se você não inculcar nos seus filhos, se você não sentar pela manhã e não sentar à noite, uma hora ou outra, eles vão deixar de lado. Mãe, cadê você? Será que você tem sido presente
na criação do seu filho e da sua filha, ou vocês têm deixado para a igreja? Será que você tem sido uma mulher de Deus dentro da sua casa e um exemplo de adoração na sua igreja, mostrando para o filho ou para a filha? É assim, ó, é assim. Mãe, cadê você? Mãe, você não tem culpa do que foi dito para você na sua infância. Você não tem culpa do que a sua mãe falou para você. Você não tem culpa do que o seu pai falou para você. Mas você vai ter culpa daquilo que você vai colocar sobre os seus filhos, daquilo que você vai ensinar ou não vai ensinar os seus filhos. Mãe, cadê você? Nós não precisamos replicar as palavras que foram lançadas sobre nós na nossa infância. Nós não podemos replicar o que foi falado sobre nós, que nós não prestamos, que nós não éramos isso, que nós não éramos aquilo. Mãe, cadê você? Uma mãe na vida do filho pródigo talvez ia tirar ele do momento da crise. Uma mãe na vida do filho pródigo talvez daria um rumo diferente para aquele menino. Mãe, aonde você está? Será que você é presente nos ensinamentos apostólicos para os seus filhos? Será que você é um exemplo dentro da sua casa? Mãe, seus filhos precisam de você. A sua família precisa de você. A sua casa precisa de você. Mãe, a sua igreja precisa de você. Provérbios 31, e aqui eu termino. Tinha irmão apavorado, né? Olhando para o relógio, 2 horas o pastor falou, né? O pastor não mente, então. Provérbios 31, versículo 1, tem como colocar para nós? Palavras do rei Lemuel, de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Espera aí, volta lá. Quem ensinou? Que a mãe dele lhe ensinou. Versículo 2. O que lhe direi, meu filho? Filho do meu ventre. Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem seus caminhos as que destroem os reis. Segundo algumas fontes judaicas, Lemuel, bota o texto lá, versículo 1, era Salomão. Lemuel significa aquele que pertence a Deus, ou aquele que é dedicado a Deus. Segundo as mesmas fontes, e agora o capítulo 31 de Provérbios vai ter todo um significado diferente para você. Quem escreveu o capítulo 31 de Provérbios foi Batseba, esposa de Davi, mãe de Salomão. Ela escreveu o capítulo 31 para o seu filho,
Mas, Bruno, por que ela não disse, ou não citou Salomão lá? Por que ela não falou Salomão? Porque ela escreveu. E Salomão replica aqui, porque ela botou Lemuel e não Salomão. Por que Lemuel e não Salomão? A razão é muito simples. Salomão estava se desviando dos caminhos do Senhor. Salomão estava no processo onde ele começou a fazer alianças políticas e começou a casar com essa, casar com aquela outra, e começou a se dar ao vinho, começou a ter uma vida religiosa diferente daquilo que foi ensinado a ele. A Bíblia de fato diz que Salomão, as mulheres, as esposas de Salomão, levaram ele a desviar-se de Deus. Batseba então escreveu a Salomão, chamando ele de Lemuel, para que ele lembrasse: você pertence a Deus, filho. Você foi dedicado a Deus. Ela não escreveu a carta para o seu filho: ó Salomão, seguinte, você está indo com um caminho errado. Não. Ela disse: Lemuel, aquele que foi apresentado a Deus, aquele que pertence a Deus, aquele que é dele. E começou a escrever o capítulo 31. Irmã que está aqui, mãe que está aqui, é pelos seus ensinamentos que as pessoas vão reconhecer quem são os seus filhos. É importante nós notarmos que agora Batseba escreve algo para Salomão que acaba colocando dentro do livro de Provérbios. Mas você lembra quem foi Batseba? Lê o livro de Provérbios, no seu capítulo 31, e você vai ver uma mulher diferente aqui. Mas não importa o quanto vocês erraram, não importa o quanto vocês falharam, não importa o quanto vocês negligenciaram, há sempre uma oportunidade para a mudança. Talvez você está perdido na história. Batseba era a esposa de Urias e foi aquela que traiu seu esposo para ficar com o rei. Mas agora ela olha para o seu filho: não foi isso que eu te ensinei. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Deus sempre, todo dia, todo novo amanhecer, nos dá uma oportunidade para mudar a nossa vida. Não é a tarefa da igreja aqui inculcar o evangelho, o cristianismo, as coisas de Deus nos seus filhos. Porque se fosse, eles teriam 1 hora agora lá atrás, 1 hora na quarta-feira, 2 horas. Em quantas horas eles ficariam na sua casa? É sua tarefa, é a tarefa do pai, é a tarefa da mãe, ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar. É interessante que agora, lá no capítulo 1 de Provérbios, Salomão ele começa dizendo assim: não despreze a instrução da sua mãe.
E termina com a mãe dele instruindo ele: você está no caminho errado, você está indo por uma direção errada, você está se juntando com mulheres pagãs, aquilo que você está adorando já não é mais o único e verdadeiro Deus. Aquilo que as alianças que você está fazendo, está destruindo a sua vida. Irmãs, é a sua tarefa. No Dia dos Pais eu prego para eles, pode deixar. É a sua tarefa ensinar os seus filhos, quer eles gostem ou quer eles não gostem, quer eles façam cara feia ou não, é a sua tarefa. E como muito era bendito no passado: enquanto tiver na minha casa, debaixo do meu teto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui não entra esse tipo de música. Posso ir até as duas? Não. Aqui não entra esse tipo de palavreado. Uma mulher que talvez até então eu e você considerava: essa mulher traiu Urias. Agora, o que ela escreveu para os seus filhos, para o seu filho, está aqui na sua Bíblia. Então é a sua tarefa ensinar o que você crê, que existe apenas um único Deus e seu nome é Jesus. É a sua tarefa ensinar que devemos viver uma vida separada, santa e agradável a Deus. É a sua tarefa ensinar pelo seu exemplo como se adora. Porque se você ficar parado que nem uma múmia dentro da igreja, que nem para quem passa máscara de pepino no rosto, o que os seus filhos vão fazer? Mães que estão aqui, ouça esta pequena palavra. Cadê você? Cadê você? Será que, como a mãe do filho pródigo, na nossa pequena história alegórica aqui, será que você vai ser ausente como ela foi? Ou você vai estar lá sempre batendo na mesma tecla? Eu convido você a ficar em pé em nome de Jesus. Eu convido você, se está perto dos seus filhos, da sua família, vem para esse altar com a sua família. E é tempo de nós entendermos que as coisas podem mudar. Eu trago convicção sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas eles não me ouvem. Mas não é sobre eles te ouvirem, é sobre você falar. A sua parte você vai falar com todas as letras. Para que nunca eles venham dizer: você nunca me falou. Para que nunca nenhum dos seus filhos venha apontar e dizer: mas tu era uma coisa aqui em casa e outra coisa lá na igreja. Mãe, cadê você? É a sua tarefa conduzir seus filhos na oração. E diga-se de passagem, hora do almoço era para ser um momento sagrado, onde as porcarias dos celulares estivessem desligados e tivesse um momento familiar, hora da janta. E o que mais me desespera é que às vezes filhos aqui dentro, em vez da mãe dizer: é hora de buscar a Deus, a mãe diz: pode jogar teu joguinho. Não.
O que você está ensinando para os teus filhos? Tudo aquilo que nós vivemos é poderoso, é apostólico, e isso não pode morrer com você. Isso não pode morrer comigo. Os nossos filhos têm que receber aquilo que chegou até nós. Os nossos netos têm que ouvir a mesma história. Mãe, cadê você? Cadê você? Alguém que faltou na história do filho pródigo, que foi a mãe dele. Será que você está faltando dentro da sua casa? Mas ele não me respeita, mas fala. Hoje eu consigo ouvir no meu ouvido às vezes que a minha mãe dizia: filho, Deus vai te usar. Deus vai te levar para lugares que você nunca sonhou. Deus vai fazer coisas contigo que você nunca imaginou. Eu consigo ouvir o som da voz da minha mãe. Eu consigo ouvir o som da voz da minha mãe e eu com uma arma na cintura. Eu consigo ouvir o som da voz da minha mãe, eu pegando: mãe, me deixa em paz. Mas eu consigo ouvir ela falando: mãe, cadê você? Cadê você? Será que você vai permanecer ausente? Ou você vai começar a replicar o que você aprende toda quarta, todo sábado e todo domingo nesse lugar? Minha mãe, ela não viu a maioria das coisas que Deus tem feito na minha vida. Eu não sei se passou pela cabeça dela que um dia a igreja que eu entrei com droga no bolso, eu estaria pastoreando. Eu não sei se Deus vai te levar para lugares que tu nunca imaginou. Eram lugares, igrejas de milhões e milhões de dólares. Lá eu, ali da Alvorada, pregando. Mas é uma coisa eu sei, ela sempre estava orando por mim. Ela sempre falava. Ela sempre criticava quando eu estava errado. Ela sempre pegava aquela vara, aquela cinta. Para ela não tinha o que tinha pelo caminho, ela vinha. Lembro que uma vez eu não quis ir para a igreja com ela, e eu lembro que eu fiz alguma coisa lá, e daqui a pouco a gente se desentendeu, e ela disse: vem cá. Eu disse: não vou, tu vai bater em mim. Vem cá, não vou, tu vai bater em mim. Vem cá, não vou. Finalmente ela me pegou pelo braço, e ela veio com a vara de um lado, e eu fiquei correndo para o outro. Vem com a sua família para cá. Vem. Mãe, cadê você? Mãe, cadê você? Pai, grande Deus, Senhor do universo, Mestre das luzes. Pai, ouvimos a Tua palavra e agradecemos a Ti, porque o Senhor tem sido tão bom e maravilhoso para conosco. Eu oro por cada mãe, por cada família que está neste lugar, ó Deus. Eu oro para que cada uma delas, ó Senhor, venha ser um baluarte, venha ser um esteio representando a Tua palavra em suas casas.
Eu oro para que a oração que elas fazem, ó Deus, sobre os seus filhos venha surtir efeitos. Grande e maravilhoso Deus, venha revigorar cada mãe que está nesse lugar. E se você é o marido, por gentileza, ora pela sua esposa. Pai das luzes, mestre do universo, venha com a tua graça poderosa, redentora e sublime, ó Senhor. Todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós falamos o que não é para falar, agimos como não é para agir. Mas todos nós estamos debaixo de Ti, ó Senhor. Todos nós estamos debaixo do Teu sangue, estamos debaixo da Tua graça. Senhor, eu oro por cada uma das mães deste lugar. Abençoa as suas filhas em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença em nome de Jesus. Mãe, fale no templo e fora de templo. Seja um exemplo de adoração para os seus filhos. Seja um exemplo de louvor para eles. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cadê você, mãe? Cadê você, mãe? Quem já pisou? Cadê você? Cadê a sua voz no ouvido dos seus filhos? Cadê a sua voz em um mundo turbulento? Cadê a sua voz dizendo isso está errado? Isso Deus não se agrada. Isso não é correto. Cadê a sua voz? Em nome de Jesus, traga forças ao Senhor. Derrama do teu Espírito sobre cada mãe que está nesse lugar, cada mulher que está nesse lugar. Oh Senhor, mães e futuras O mães, Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem já pisou? Clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem muitas mães aqui que outrora aqui nesta mesma igreja viveram no Santo dos Santos, em cultos que parecia que estávamos dentro do santo lugar. Mas hoje permite os seus filhos ficar lá no átrio. Talvez eles não experimentaram o que você experimentou. Talvez eles não viveram o que você viveu. E a sua tarefa trazer eles de lá para o lugar, para o centro da presença de Deus. É a sua tarefa. Seus filhos precisam ouvir você orar dentro da sua casa. Seus filhos precisam ter um momento onde a presença de Deus é real